Pessoal, vamos falar sobre a situação na frente de batalha lá na Ucrânia. Esse vídeo está sendo gravado no dia 25 de julho, então a gente faz sempre um vídeo por dia aqui. Vamos falar sobre as últimas horas aí do que aconteceu e vamos falar também sobre a contraofensiva ucraniana em Kherson, que parece que está ganhando momento. Tem mais um grupo de russos circulados pelos ucranianos lá. Essas notícias foram sugeridas por dois estados em uma moto, Paulão Guedes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, dando uma repassada rápida aqui na frente de batalha, não tem nenhuma grande novidade. O bombardeio tradicional dos russos, né, eles usam obuses para fazer esses bombardeios aqui, tem diminuído muito. Os russos estão com dificuldade de recolocar a munição, de reabastecer a frente de batalha deles, e houve alguma tentativa de avanço aqui próximo a Siversk. Tá vendo aqui? Eles tentaram avançar nessa região aqui, mas não conseguiram, segundo as informações que a gente tem. Houve também uma tentativa nova aqui na região de Vuleritsa, aquela usina termoelétrica que eles estão tentando pegar há algum tempo e não conseguem. Dessa vez eles tentaram pelo sul aqui, por Novoluhansk, mas aparentemente também não conseguiram avançar, porém a gente não tem informação completa da situação aqui ainda, né? Bom, então fora isso não teve nenhuma outra grande alteração. Houve, evidentemente, o uso do HIMARS ontem, né? E a gente tem aqui algumas imagens aqui. Isso daqui foi um S-300, que é um sistema de defesa aérea, que foi atingido em Zelenotropinsk, que fica ali na região de Kherson, é onde está essa marquinha azul aqui. O curioso é que é justamente um sistema antiaéreo, né? Ou seja, é o sistema que deveria proteger a região de mísseis vindos pelo ar, e foi atingido pelos mísseis vindos pelo ar. E parece que esse sistema, embora ele seja um sistema antiaéreo, ele tem sido usado pelos russos como míssil para atingir território ucraniano, atingir o solo, né? Isso é possível. Esses lançadores de mísseis antiaéreos russos, tanto o S-300 quanto o S-400, ele tem essa capacidade de atingir, de lançar também mísseis em posições no solo, né? Então parece que foi justamente quando eles lançaram mísseis a partir desse lançador em direção a Mykolaiv, os ucranianos fizeram a trajetória, viram a origem e atacaram em seguida e destruíram dois sistemas desses, na verdade, né? Tem aqui a imagem dos sistemas totalmente destruídos aqui na região. Bom, teve também mais alguma coisa atingida aqui na região de Tavirsk, também Kherson, é próximo a Nova Kakhovka, fica por aqui, é uma cidadezinha aqui, Tavirsk, desse lado de cá, e não se sabe exatamente o que houve, mas pelo tamanho da pluma deve ser depósito de munição também, mas não foi só depósito de munição que aconteceu também. Ontem tivemos um ataque em Luhansk, um posto de comando dos russos. Esse tipo de coisa é mais difícil você ter imagem para mostrar, porque evidentemente o russo morre, mas não explode, né? Quando é posto de comando, em tese morreram mais de 100 pessoas. Segundo informações, era um prédio da Justiça de Luhansk que estava sendo usado pelos russos como posto de comando. O prédio foi totalmente destruído e estima-se que eram muitos oficiais que tinham ali, muitos oficiais russos que foram nesse ataque, né? Aqui temos novidades muito boas aqui na região norte do Oblast de Kherson, nessa região aqui que está ocupada pelos russos ainda. Se a gente vier aqui, a gente mencionou há 2 dias atrás que Visokopilya, os ucranianos conseguiram fazer uma pinça aqui e tinha um grupamento de cerca de 1000 russos nessa região aqui isolados. E daí os ucranianos deram um ultimato para eles. Eles têm até o final do dia de hoje, o final do dia 25, para se renderem ou entregarem todas as armas, ou então os ucranianos vão dizimar todos eles ali, né? E parece que agora eles conseguiram fazer basicamente a mesma coisa em Arkhangelsk. Não sei se eu pronunciei correto esse nome. Enfim, parece que tem também 2 BTG russos aqui. Veja, BTG russo, em tese, cada um pode ter até 1000 soldados, mas na prática
os BTGs russos ultimamente estão muito menores, né, porque já foram muito desgastados e coisa e tal. Então 2 BTG é possível que tenha até 1000 pessoas novamente aqui também. Já tiveram 1000 aqui, mais 1000 aqui em Arkham-Helsen. E vamos aguardar aí para ver como é que vai ser isso daí. Novamente, os ucranianos devem fazer a mesma coisa, dar um ultimato para eles se renderem, entregarem as armas e se renderem como prisioneiros de guerra. Isso é a melhor solução, até porque a Ucrânia fica com prisioneiros de guerra para trocar com os russos, né? Mas o fato de ter sido o segundo feito desse tipo indica que realmente a ofensiva ucraniana está acontecendo, eles estão fazendo isso realmente, né? E essa matéria aqui do The Guardian reforça isso. Ela fala que, na verdade, a ofensiva já começou e que a expectativa dos ucranianos é liberar toda a Kherson até setembro, né? E lembra, eu imagino que eles se referem a toda essa região aqui, a norte e oeste do Dnipro, porque, na verdade, o Oblast de Kherson, o estado, né? Oblast é como eles chamam os estados lá, ele pega uma parte grande aqui, toda essa parte aqui sua, na verdade, também Oblast de Kherson. Embora a cidade de Kherson fique do lado de cá, essa região toda aqui, Kherson é a capital do Oblast de Kherson, e o Oblast de Kherson pega toda essa área aqui, né? Eu imagino que eles se refiram apenas a essa região aqui de Kherson a ser tomada até setembro. É muita coisa. Isso aqui é uma área enorme e tem muito russo, que o grosso das tropas russas estão do lado de cá do Dnipro, estão do lado oeste ou norte do Dnipro, até porque essa região aqui, como está protegida pelo rio, os russos não precisam se preocupar muito, né? Então é isso que a gente está vendo. A contraofensiva aparentemente já começou, a expectativa é que ela termine até setembro, libere toda a área até setembro, né? Não estão com pressa. E uma coisa que é importante lembrar é que a Ucrânia pediu aos residentes de Kherson para fazer blackout de notícias. A gente já tinha mencionado isso aqui. Para evitar que a notícia acabe estragando a surpresa ou estragando a estratégia ucraniana para a retomada de Kherson, é fundamental que não saiam muitas notícias sobre a região, e é por isso que a gente deve ficar também num certo vazio aqui. A gente não sabe muito bem como é que a coisa está caminhando. Na verdade, já vem acontecendo há algum tempo, né? A gente não tem muita informação sobre como é que estão essas ações de avanço ucraniano aqui na região. E, bom, uma coisa que a gente ficou sabendo é que, de fato, os russos estão criando uma ponte temporária em Kherson, né? A gente imaginava isso, eu cheguei a mencionar para vocês, porque como foi destruída essa ponte aqui, também em Nova Kakhovka e também aqui no Rio e no Lets, e provavelmente essa ponte aqui, que é a ponte ferroviária, que é a que sobrou aqui, também deve ser destruída em algum momento. Os russos estão fazendo uma ponte nessa região aqui, né? Aqui é a ponte onde é a ponte ferroviária, eles estão fazendo do lado da ponte ferroviária. Dá para ver aqui a margem, já eles preparando a margem para fazer a ponte e tentar manter essa comunicação entre os dois lados do Oblast de Kherson, né? É lógico, isso daqui eles vão tentar, podem tentar, mas lembra, é só a Ucrânia botar o HIMARS na direção disso daí e pronto, destrói essa ponte também, né? Isso daqui foi um caso esse bombardeio aconteceu já há algum tempo, foi quando foi destruído todo um grupamento lá do Kadyrov, mataram um monte de Kadyrovitas, e foi também por HIMARS. Os caras fizeram um estudo lá e viram que realmente os pedaços que tinham lá eram de um GMLRS M31, que é um dos mísseis do HIMARS com alcance até 95 km, né? Você tem dúvidas sobre quais são esses mísseis do HIMARS, coisa e tal, a gente fez um vídeo sobre isso lá no Visão Libertária, explicando todos os tipos de mísseis que existem, coisa e tal. E, enfim, estudaram isso aqui, descobriram que foi mesmo HIMARS. Esse caso já aconteceu há algum tempo, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra, ele ressalta aqui a questão da contraofensiva no Oblast de Kherson. Então ele fala que parece que está ganhando momento isso, que cada vez mais a gente tem informações sobre ações ofensivas ucranianas na região. E além disso ele ressalta como está crescendo o desespero entre os russos pela questão do HIMARS. Eles realmente não conseguiram até agora achar uma saída para isso, como que eles vão
se proteger do HIMARS, evitar ser atingido pelo HIMARS, e isso tirou deles a grande arma que eles tinham, que era a artilharia, né? A artilharia era como eles conseguiram capturar Severodonetsk e Lysychansk, justamente usando muita artilharia, destruindo tudo na frente. Foi também como capturaram Mariupol. Então, sem artilharia, eles não têm o que fazer e estão realmente preocupados com isso, né? Enfim, um ponto que eles mostram aqui é justamente as informações do FIRMS, né? E é curioso realmente, se você reparar, no início de julho, logo depois dos russos tomarem Lysychansk e Severodonetsk, a região aqui do Donbás que ficava cheia de marquinha porque eram os russos usando artilharia, né? E agora a gente vê que a coisa migrou para cá, ó, que a coisa tem muito mais indícios de fogo. Lógico, nem todas essas marquinhas são marcas da guerra, isso aqui pode ser fogo normal, incêndio, mas a coisa toda mudou muito mais para essa região aqui de Kherson, né? Muita coisa está acontecendo aqui, mais do que a gente fica sabendo. Bom, então saindo dessa parte mais militar aí da situação, vamos falar um pouco sobre a questão da manutenção dos canhões e obuses russos. A gente já falou um pouco sobre isso, justamente como a estratégia russa foi fazer um bombardeio extremo, usar muita artilharia, eles estão começando a ter problemas agora com a exaustão dos canhões, né? Esses canhões, o cano tem uma vida útil, precisa de manutenção, precisa de um monte de coisa. E quando você começa a usar ele indiscriminadamente numa velocidade muito grande, você acaba tendo este tipo de problema. Esse aqui é um 27S Pion, que é um obus de 203 milímetros, e sofreu uma pequena falha no barril aqui, né? Ou seja, sofreu uma falha, o cano explodiu. Esse é o tipo de coisa que acontece quando você começa a ter problemas de manutenção, né? Outra coisa que eles mostraram foi esse barril aqui, o cano, né? Cano acho que é o termo mais correto aqui no português. De um obus que os ucranianos tiveram acesso, que olha só como é que foi mal usinado, né? Foi mal feito esse cano. Mostrando que os russos estão com problemas não só na falta de munição, mas também em questão de manutenção de equipamento, né? Bom, uma boa notícia, a Polônia enviou um número não informado de tanques PT-91, que é uma versão atualizada do T-72, que é o principal tanque que a Ucrânia usa. Então é uma ótima notícia, porque os ucranianos já podem usar esses tanques imediatamente, eles já sabem usar esse tipo de tanque. É um tanque estilo soviético. A Polônia já tinha provido mais de 200 tanques T-72 mesmo para a Ucrânia, e agora vem um número de PT-91, que são mais modernos, que estão também nessa leva, né? Excelente, algo que é uma boa medida para a Polônia, até porque ela está também renovando o arsenal dela, né? A Polônia hoje em dia faz parte da OTAN, ela tem interesse em colocar mais armas modernas e principalmente ligadas ao Ocidente, né, ligadas à OTAN, então ela já se livra dessa coisa toda soviética aí, e para a Ucrânia é bom também, não é ruim não, porque justamente é um tanque que não precisa ensinar os soldados a guiar, eles já sabem guiar, então já entra em combate imediatamente. Para a Ucrânia é uma coisa positiva para os dois lados isso daqui. E não foi a única boa notícia não, né? Parece que o Comitê de Defesa lá do Congresso americano está defendendo que os Estados Unidos mandem 50 HIMARS para a Ucrânia, né? Aqui está falando que os Estados Unidos têm 50 HIMARS no seu arsenal, eu entendo que é no arsenal para mandar para a Ucrânia, porque no total tem mais de 300, né? Mas um ponto que fizeram outro dia, que eu acho que vale a pena colocar, é que, na verdade, talvez não seja nem a questão do HIMARS, o mais importante é a munição para o HIMARS, são os foguetes. O lançador em si, ele é importante, lógico, não tenha dúvida, mas no final das contas não precisa de números tão grandes de lançadores. De qualquer forma, eu acho que 50 HIMARS é um número ótimo, e tendo foguete suficiente para isso, vai ser uma excelente notícia quando isso chegar lá na frente de batalha, né? Lembrando que a Ucrânia tem alguma coisa aí entre 12 e 20 HIMARS neste momento em operação. Tem o modelo 142 e tem o modelo 270, que é o dobro do tamanho. Então já tem alguns de cada um desses aí. No final das contas já tem uma quantidade bastante razoável, mas deve vir mais 50 por aí. Uma boa notícia.
Bom, isso daqui é um assunto delicado, mas é um assunto que eu acho que é importante a gente falar sobre ele, né? É a questão da briga Alemanha-Canadá sobre a turbina para reparo do Nord Stream 1. Então, esse caso a gente já falou alguma coisa sobre ele, mas eu acho que é importante a gente ver aqui, porque isso aqui é um ponto de atenção importante. Lembrando o que, que é. A Rússia diminuiu a vazão do Nord Stream 1 40%, alegando que precisava de uma turbina que estava no Canadá. Essa turbina o Canadá não queria mandar, porque ela está sancionada, está dentro das sanções, o Canadá não pode mandar essa turbina para a Rússia ou para a Alemanha. E com isso a Rússia falou, não, então eu só vou conseguir mandar 40% do gás, porque né, eu preciso dessa turbina aqui. Só que, do ponto de vista técnico, não tem nada que indique isso, ele provavelmente tem outras turbinas lá. O que a Rússia está fazendo é justamente querendo fazer uma chantagem para tentar arrumar, comprar uma briga dentro dos aliados da OTAN, né? E daí, o que aconteceu? Isso daqui parece que ficaram sabendo que a Alemanha ameaçou não mandar ajuda para a Ucrânia se o Canadá não retornasse a turbina para a Alemanha. Ou seja, a Alemanha quer ceder a essa chantagem russa com o gás, né? A gente entende o motivo, a Alemanha é muito dependente do gás russo, é verdade, o corte para 40% vai dificultar a vida da Alemanha lá, mas o fato é aquele negócio, é muito importante para que as sanções continuem, que a coisa seja unida, né? Que não se abra exceções. O que a Rússia está fazendo, ela não quer de fato essa turbina, isso é uma chantagem dela, ela não precisa de fato dessa turbina, é meramente uma chantagem. E se ceder essa chantagem, sabe o que vai acontecer depois? Vai ter outra chantagem. E se ceder a essa, vai acontecer outra chantagem. Então esse é o jogo da Rússia, esse é o problema. O Canadá parece que estava disposto a mandar a turbina para a Alemanha. O Gazprom 1 saiu de operação, voltou em operação, mas voltou com um volume reduzido. Segundo a Rússia, sem essa turbina, eles não conseguem aumentar o valor, o fluxo. Mas isso é falso, tecnicamente é falso, não precisa da turbina. E agora saiu um comunicado dos Estados Unidos e vários outros grupos falando, pedindo ao Canadá. Lembra, o Canadá tinha aceitado devolver a turbina para a Alemanha, e aí depois a Alemanha dava o jeito de enviar isso lá para a Rússia. Quem ia quebrar as sanções seria a Alemanha. Mas de qualquer forma o Canadá estaria enviando essa turbina sabendo que ela ia chegar na Rússia, né? E daí os Estados Unidos entrou no negócio e falou para não fazer isso, quer que o Canadá reverta a decisão de mandar a turbina para a Alemanha. Eu não sei se a turbina já foi, está no Canadá ainda, está no processo, está a caminho, eu não sei como é que está esse processo. Mas os Estados Unidos quer agora que o Canadá reverta isso, que não mande a turbina para a Alemanha, e o motivo é óbvio, que é pelo fato de que, como eu falei, é chantagem. Chantagem, se você obedecer uma chantagem, vai vir outra chantagem depois. Não adianta, não resolve problema nenhum. Então, saiu um comunicado em que eles exigem que o Canadá não viole as sanções, não mande a turbina de volta, né? E, de fato, a gente teve a informação aí ontem, dia 24, que os sistemas de defesa aérea que a Alemanha prometeu enviar para Kiev foram atrasados até o final do ano. Ou seja, parece que realmente está rolando alguma coisa aí da Alemanha está segurando coisas em troca de tentar aliviar as sanções para a Rússia. Isso é uma coisa preocupante. Eu espero que isso seja contido aí pelos aliados, tem tudo para ser contido, mas, como eu falo, é algo preocupante isso daí, né? Tudo que a Rússia quer é justamente criar uma brecha. No que ela conseguir abrir essa brecha, fazer a primeira chantagem com sucesso, ela vai ficar fazendo chantagem uma atrás da outra e não vai parar nunca, né? As sanções estão sim machucando muito a Rússia, mas para que isso tenha sucesso é importante que elas continuem funcionando. E é isso que ressalta aqui o Kiev Post, né? Eles estão falando que o Putin está fazendo uma guerra não apenas contra a Ucrânia, mas também contra a unidade da Europa. Está tentando dividir, tentando criar confusão. O Orbán lá na Hungria já está servindo também de papel de recado, moleque de recado para o Putin, igual o Bolsonaro está fazendo aqui no Brasil também, virando moleque de recado do Putin.
Ou seja, isso é o principal risco, é justamente essa quebra da unidade europeia na defesa, porque não tenha dúvida, se quebrar isso daí, a coisa fica feia. Não apenas para a Ucrânia, mas para toda a Europa. Toda a Europa acaba à mercê do Putin no final, né? E como eu disse, as sanções estão funcionando, o caminho está correto. O que não pode acontecer é justamente ceder a essas chantagens, né? Por exemplo, a falência na Rússia cresceu 40% na primeira metade de 2022. Eu fiz um vídeo ontem lá no Visão Libertária também ressaltando esse tipo de coisa. Sim, as sanções estão machucando a Rússia, por isso que a Rússia fica querendo levantar as sanções, né? Afinal, se não estivesse machucando a Rússia, por que não? Por que não levantar as sanções? Por que não deixar as sanções aí, né? Enfim, mas eu expliquei lá todos os pontos sobre a questão disso daí, né? Sobre a questão de como que está, de fato, machucando a Rússia as sanções. E, bom, o pessoal na Rússia está ficando meio maluco, né? Esse cara aqui parece que é um russo fanático, e ele denunciou a própria mulher, porque a mulher criticou a Rússia, e daí ele denunciou ela para as autoridades russas, dizendo que espera que ela vá para um gulag e coisa e tal. Enfim, eu sei, para mim tá mais para briga de casal do que qualquer outra coisa, né? O Medvedev está falando as besteiras dele aqui, né? O Medvedev é o cachorrinho do Putin que fica latindo aqui, mas isso daqui ressalta aquele ponto que eu falei para vocês, né? Cada vez mais esse pessoal vai se movimentando, primeiro porque isso daqui parece ser um apoio a Putin, né? Ele falar que não, que os Estados Unidos elegeram um vovô com demência e coisa e tal. Eu também não gosto do Biden não, tá? Eu acho que o Biden realmente é um vovô com demência e coisa e tal, né? Mas, enfim, falar desse jeito aí é coisa mesmo do cachorro do Putin lá, né? E no final das contas, ele não apenas finge que está apoiando o Putin, como também, se Putin cair, ele se capacita a entrar no lugar do Putin. Você pode ter certeza que isso está nos planos do Medvedev, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.